Em um recanto longínquo do nosso vasto planeta, onde os sons da natureza formam uma sinfonia única, encontra-se a grandiosa Floresta Amazônica. Um tesouro natural bem guardado no coração selvagem da América do Sul. Neste oceano de vida verdejante que se estende por mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a vida está presente em cada centímetro. Este reino selvagem pulsa com vida em todos os lugares e ainda apresenta segredos inexplorados. A Amazônia é onde a natureza reina suprema, onde o rugido imponente da onça pintada ecoa como um maestro guiando a orquestra da vida selvagem. Aqui, o canto melodioso das aves se entrelaça com o zumbido dos insetos, criando uma melodia natural que toca a alma. Um santuário de exuberância e vida selvagem, onde a natureza se revela em toda sua glória. Mais do que um simples conjunto de árvores e animais, é um ecossistema intrincado e interdependente, onde cada ser vivo tem um papel crucial a desempenhar. Desde as minúsculas formigas que trabalham incansavelmente no solo, até os majestosos jacarés que deslizam silenciosamente pelas águas, cada espécie contribui para a harmonia deste paraíso verde. Neste vasto santuário ecológico, a vida pulsa em cada folha, em cada gota d'água, em cada raio de sol que penetra na densa floresta. Prepare-se para uma jornada inesquecível, onde você se conectará com a natureza como nunca antes. Embora muitos a imaginem como um tesouro natural, sob domínio único, a floresta amazônica não pertence a um único país. Cerca de 60% dessa floresta magnífica está localizada no Brasil, mas ela também se estende por Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. É um imenso território que, se fosse uma nação, estaria entre as maiores do mundo, destacando-se como o mais diversificado ecossistema tropical do planeta. Seus rios serpenteantes, suas florestas densas e sua biodiversidade incomparável fazem dela um verdadeiro paraíso selvagem. A floresta amazônica tem a capacidade de produzir cerca de 20% do oxigênio da Terra. Por isso, muitas vezes é chamada de pulmão do mundo. Essa afirmação é equivocada, porque a floresta consome quase todo o oxigênio que gera, em um ciclo contínuo e autossustentável de produção e consumo.
É como se a selva respirasse profundamente, num ato de generosidade infinita. O clima da Amazônia é uma combinação de umidade e calor, formando uma verdadeira sinfonia. A umidade aqui não é apenas um detalhe, é a essência da vida. Estima-se que as árvores da floresta liberem diariamente cerca de 20 bilhões de toneladas de água na forma de vapor para a atmosfera. Esse vapor cria uma umidade palpável que envolve tudo, como um abraço quente e reconfortante. A floresta exala esse vapor, enchendo os pulmões com um ar denso e úmido a cada respiração. Mas não é só a sensação da umidade que define o clima da Amazônia. É também a sua importância vital para toda a vida que aqui prospera. A umidade sustenta os rios, transformando-os em artérias que irrigam a floresta. Ela também nutre a vegetação exuberante, permitindo que cada forma de vida seja beneficiada em sua essência vital. Esse ambiente úmido cria um microclima único, onde as temperaturas são moderadas e as chuvas são frequentes, quase que diárias. As chuvas constantes contribuem para um ciclo hidrológico complexo. A evaporação da umidade do solo e das plantas forma nuvens de chuva, que por sua vez alimentam os rios e riachos que serpenteiam pela floresta. É uma sequência contínua de evaporação e precipitação, um ciclo vital que sustenta a incomparável riqueza deste lugar. No coração dessa floresta vibrante reside um quarto de toda a biodiversidade do planeta. Com centenas de bilhões de árvores e milhões de espécies de animais, a Amazônia é adornada por uma infinidade de plantas, animais e micro-organismos, muitos dos quais ainda desconhecidos pela ciência. Em meio à grandiosa Amazônia, erguem-se árvores ancestrais que testemunharam séculos de história natural. Essas árvores colossais, verdadeiros gigantes da floresta, crescem em alturas vertiginosas, parecendo tocar o céu. Entre elas, encontram-se espécies icônicas, como a seringueira e a castanheira, que podem viver por séculos. Suas cascas robustas acumulam anéis de crescimento que narram silenciosamente a história do ambiente em que se desenvolveram, marcando eventos climáticos e ecológicos ao longo do tempo. Neste cenário magnífico, onde o tempo parece desacelerar e a vida segue um ritmo próprio, encontramos a fascinante preguiça. Este ser emblemático da floresta tropical, com sua expressão serena e modos contemplativos,
personifica a tranquilidade e a perfeita adaptação ao ambiente arbóreo. Cobertas por uma pelagem esponjosa, as preguiças são especialistas em viver nas alturas das copas das árvores. Suas garras afiadas e membros fortes são ideais para se pendurarem nos galhos, permitindo-lhes mover-se com uma graça majestosa entre a folhagem densa. Apesar do nome, as preguiças são altamente eficientes na sobrevivência, utilizando suas habilidades de camuflagem para se esconderem de predadores. Elas passam a maior parte do tempo dormindo bem no alto, recarregando suas energias nas copas das árvores, onde o perigo é menor. Compartilhando as alturas com as preguiças, encontramos as araras, aves graciosas que adornam a floresta com suas plumagens vibrantes e voos elegantes. Essas aves são verdadeiros tesouros da Amazônia, não apenas por sua beleza, mas também por sua inteligência e sociabilidade. Vivendo em bandos familiares, as araras formam laços duradouros e se comunicam por meio de vocalizações únicas. Mas o que mais impressiona é o intenso senso de comunidade que exibem, vivendo em perfeita harmonia. Com plumagens que variam do azul celeste ao amarelo dourado, do verde esmeralda ao vermelho rubi, cada arara é uma obra-prima da natureza, uma explosão de cores que ilumina a floresta. Entre os galhos e folhas dessa imensa selva, desliza o ágil e encantador macaco-aranha. Com seu corpo esguio e elegante, coberto por uma pelagem marrom e preta com reflexos dourados, ele se movimenta com uma destreza impressionante. Utilizando sua longa cauda como um quinto membro, o macaco-aranha navega com habilidade entre os galhos em busca de alimento. Sua dieta é predominantemente frugívora, composta por frutas maduras e suculentas, mas ele também consome folhas, insetos e pequenos vertebrados quando necessário. Os olhos expressivos do macaco-aranha revelam uma inteligência aguçada, permitindo-lhes observar com atenção os mínimos detalhes do ambiente ao redor, incluindo a presença dos coloridos tucanos. Com suas cores vibrantes e características únicas, os tucanos são verdadeiros ícones das florestas tropicais da América do Sul. Essas aves encantam com sua beleza e comportamento cativante, deixando uma impressão significativa em todos aqueles que têm o privilégio de observá-las. O que mais chama a atenção nos tucanos é seu bico extraordinário, grande e colorido. Este bico pode variar em forma, tamanho e tonalidade, dependendo da espécie. Sua leveza e funcionalidade desafiam a lógica, pois apesar de parecer pesado, é surpreendentemente leve. Além disso, auxiliam na alimentação, permitindo que os tucanos capturem e manipulem frutas grandes e de casca dura.
O bico também ajuda na regulação da temperatura corporal e na comunicação entre os membros do grupo. As penas desses fascinantes pássaros reluzem sob o sol, criando um espetáculo de cores que parece ter saído de um sonho. No chão da floresta, cada passo é marcado pela presença da onça-pintada, o predador mais temido da Amazônia. Com seu corpo composto por puro músculo, ela é um exemplo de força e agilidade, caçando com precisão e eficiência. Suas patas largas e almofadadas permitem que se mova silenciosamente pela mata, deixando apenas pegadas como vestígios de sua passagem. Seus olhos dourados brilham intensamente, refletindo a sabedoria ancestral de um caçador supremo. Quando a fome aperta, a onça-pintada sai de sua toca pronta para a caça. Com passos calculados e silenciosos, ela se aproxima de sua presa, confiante em sua destreza e astúcia. Seu instinto afiado e paciência implacável garantem o sucesso de suas investidas. Embora tenha a fama de caçadora solitária, a onça-pintada é uma mãe zelosa. Ela cuida de seus filhotes com dedicação, ensinando-lhes os segredos da sobrevivência na selva e protegendo-os com ferocidade. Sob seu olhar atento, os filhotes aprendem a arte da caça e a importância de respeitar a natureza implacável. Essas criaturas emblemáticas da Amazônia criam um mosaico vivo e vibrante que transforma a floresta em um lugar de constante maravilha e beleza. Cada espécie, com suas características e comportamentos únicos, contribui para a complexa rede de vida que sustenta este ecossistema. Entre novembro e março, as chuvas diárias se intensificam. Os rios transbordam e as águas correm como veias pulsantes através da floresta, transformando a região em um labirinto de canais sinuosos e lagoas brilhantes, formando o ecossistema conhecido como várzea. É nesse cenário mutável que as capivaras encontram seu lar. Esses mamíferos sociais e aquáticos, os maiores roedores do mundo, adaptaram-se perfeitamente à várzea. Navegando habilmente entre águas rasas e ilhas flutuantes de vegetação, as capivaras possuem patas palmadas, onde os dedos são unidos por membranas, formando uma espécie de palmilha, permitindo que esses animais se movam com facilidade pela água. Nas margens dos rios e lagos inundados da Amazônia, a capivara destaca-se com sua aparência dócil e comportamento sereno. Ela personifica a harmonia e tranquilidade nos ambientes aquáticos onde habita. Parecendo uma mistura entre um roedor e um pequeno hipopótamo, sua pelagem densa e áspera, variando em tons de marrom, oferece proteção contra os desafios da vida selvagem. Seus olhos expressivos revelam uma calma interior, enquanto suas orelhas estão sempre atentas aos sons da natureza e aos perigos ao redor, pois são uma das presas preferidas das onças pintadas. Na vasta e misteriosa Amazônia, onde a vida se revela em cada canto,
habita uma das serpentes mais impressionantes do planeta, a sucuri, também conhecida como anaconda. Imponente e grandiosa, a sucuri reina nas águas calmas dos rios e lagos, exibindo um corpo maciço e robusto que pode chegar a até 9 metros de comprimento. Sua espessura é surpreendente, impressionando todos que a observam. Esta criatura desliza com graça e força pelas águas, verdadeira soberana das profundezas. A sucuri é uma predadora ágil e inteligente, capaz de capturar uma variedade de presas, desde peixes e anfíbios até mamíferos de porte médio. Ela se move silenciosamente, utilizando sua musculatura poderosa e habilidades excepcionais de natação para se aproximar de suas vítimas sem ser notada. Sua pele, adornada com padrões cintilantes e multicoloridos, brilha à luz do sol filtrada pelas árvores, conferindo-lhes uma beleza ao mesmo tempo sinistra e fascinante, além de uma camuflagem eficaz entre as sombras. Seus olhos pequenos e penetrantes vigiam o ambiente com uma frieza calculista, sempre em alerta. Nos meandros sinuosos dos rios que serpenteiam pela floresta amazônica, desdobra-se um universo aquático repleto de mistérios e vitalidade. A Bacia Amazônica é o lar do maior sistema fluvial do mundo, com milhares de rios e afluentes. O magnífico Rio Amazonas, o maior em volume de água, é formado pela confluência de 2 rios de extrema importância, o Rio Negro e o Rio Solimões. As águas desses 2 rios correm lado a lado, sem se misturarem imediatamente, devido às diferenças em temperatura, velocidade e composição química. O Rio Negro, com suas águas escuras como a noite, nasce na Colômbia, enquanto o imponente Rio Solimões, de tonalidade barrenta, origina-se nos Andes peruanos. Esses rios se encontram no Brasil, criando o poderoso Rio Amazonas, que continua sua jornada até desaguar no Oceano Atlântico. Essa dança harmoniosa entre as águas dá vida a uma das paisagens mais espetaculares do mundo. Ao longo das margens desses magníficos rios, floresce a Vitória Régia, um símbolo de beleza e mistério. Com suas folhas enormes que flutuam delicadamente sobre as águas calmas, esta planta aquática está envolta em lendas fascinantes. Segundo uma antiga lenda indígena, a Vitória Régia era originalmente uma índia chamada Naiá, que se afogou ao tentar tocar o reflexo da lua nas águas de um rio. Para os índios, a lua era Jaci, deusa na mitologia tupi, e transformava as índias escolhidas em estrelas do céu. De acordo com a lenda, Naiá admirava a beleza de Jaci e desejava muito se transformar em uma estrela para viver ao lado de Jaci. Certa noite, sentada à beira do rio, Naiá observava a imagem da lua que estava sendo refletida na água. Parecendo estar muito próxima a Jaci, Naiá inclinou-se tentando tocá-la,
mas ela sucumbiu-se à ilusão do reflexo lunar, caindo e se afogando nas águas daquele misterioso rio. Em um gesto comovente, Jaci decidiu homenageá-la de uma maneira diferente. Em vez de transformá-la em uma estrela no céu, Jaci a transformou na Vitória Régia, a estrela das águas. Suas folhas podem alcançar até 2 metros de diâmetro e proporcionam abrigo seguro para uma variedade de criaturas aquáticas, desde pequenos peixes até rãs e aves. Neste vibrante reino aquático, a vida se manifesta com toda a sua força e diversidade. Entre as folhas flutuantes e nas águas agitadas, as piranhas encontram seu lar. Esses notórios peixes vagam em cardumes, desafiando as correntezas e explorando os recantos mais sombrios dos rios. Com dentes afiados e mandíbulas poderosas, são capazes de devorar suas presas em segundos. Sua voracidade e apetite insaciável lhes conferiram uma reputação temida entre os habitantes locais e os exploradores da Amazônia, uma fama que até inspirou vários filmes. No coração da Amazônia, as piranhas são mais do que apenas criaturas temidas. Elas são uma fonte vital de alimento para muitas comunidades ribeirinhas. A carne da piranha, rica e nutritiva, é valorizada tanto pelo seu sabor quanto pelos benefícios nutricionais. Para os pescadores locais, a captura de piranhas é uma tradição passada de geração em geração, uma habilidade que é parte fundamental da cultura e da subsistência dessas comunidades. Mas as águas amazônicas guardam muitos outros segredos além das piranhas. Nas profundezas dos rios deslizam as arraias de água doce, primas das arraias marinhas, que se adaptaram de maneira impressionante às águas da Amazônia. Com seus corpos achatados e discais, elas se movem com elegância através das correntes. Suas caudas espinhosas são tanto um meio de defesa quanto uma ferramenta de estabilidade. A camuflagem natural dessas arraias, com colorações que variam de marrom a cinza e padrões que se confundem com o fundo do rio, lhes oferece uma vantagem crucial, tanto na caça quanto na fuga de predadores. Ao lado das arraias, nas águas turvas da Amazônia, nada o formidável pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Este gigante, que pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, é facilmente reconhecido por suas escamas grossas e sua coloração verde-oliva e também marrom. Uma das características mais notáveis do pirarucu é sua capacidade de respirar ar, graças a uma bexiga natatória modificada que funciona como um pulmão primitivo. Esta adaptação permite que ele sobreviva em águas pobres em oxigênio, emergindo à superfície para respirar. Deixando os rios e adentrando a selva, encontramos um mundo subterrâneo repleto de mistérios. Cavernas e grutas escondem uma diversidade surpreendente de vida.
abrigando morcegos, insetos e lagartos que prosperam nesses ambientes escuros e úmidos. Estas formações geológicas, esculpidas ao longo de milhões de anos pela ação da água sobre rochas calcárias, apresentam galerias intrincadas, estalactites pendentes e rios subterrâneos, criando um cenário místico que evoca aventura e mistério. Dentro dessas cavernas, os morcegos são os habitantes mais proeminentes. Utilizando esses locais como abrigos diurnos e áreas de reprodução, eles desempenham um papel crucial no ecossistema. À noite, os morcegos emergem em busca de alimento, ajudando a controlar as populações de insetos e dispersando sementes. Equipados com habilidades de ecolocalização, os morcegos emitem sons de alta frequência que ecoam nas paredes das cavernas, permitindo-lhes navegar e localizar presas na escuridão total. Suas asas membranosas e ágeis possibilitam um voo preciso entre as formações rochosas. A Amazônia se ergue como um santuário inigualável para as mais diversas espécies de morcegos do mundo, abrigando cerca de 1/3 de todas as espécies de morcegos do planeta. Algumas espécies se alimentam de frutas, enquanto outras caçam insetos, pequenos vertebrados ou até mesmo se alimentam de sangue. Além dos morcegos, as cavernas amazônicas abrigam uma rica diversidade de besouros, aranhas e grilos, que encontram nesses ambientes escuros e úmidos um refúgio perfeito para se reproduzir e se alimentar. Os insetos, por sua vez, são uma fonte vital de alimento para predadores como lagartos e aracnídeos, que caçam nas profundezas dessas cavernas enigmáticas. Conforme nos despedimos deste espetáculo natural, somos preenchidos por uma sensação de admiração diante da majestade e da beleza da Amazônia. Neste paraíso verdejante, cada árvore centenária se eleva como uma guardiã imponente, uma observadora silenciosa de muitos acontecimentos ao longo dos séculos. Impulsionados por uma força inabalável, os rios caudalosos fluem majestosamente, nutrindo a exuberância verde que se estende até o horizonte. Na selva amazônica, cada criatura, desde a imponente onça-pintada até a frágil borboleta, incorporam a essência eterna desse ecossistema sagrado. Cada canto da selva é um tesouro, uma harmonia de cores, sons, texturas e fragrâncias que encantam os sentidos e inflamam a imaginação. Uma aventura singular que não se repete em nenhum outro lugar do planeta. Um local onde a vida se manifesta em todo o seu esplendor. Uma homenagem à diversidade e à resiliência que definem esse santuário verde. Que as cenas presenciadas aqui permaneçam vivas em nossas memórias e que essa exploração pelo coração da floresta tropical tenha deixado uma impressão duradoura em nossas almas, sempre nos lembrando da beleza sem igual e da complexidade infinita da Amazônia.